agora focar agora na palavra de Deus. Vamos prestar atenção agora naquilo que o Senhor quer falar por meio da sua palavra para cada um de nós. Então nós vamos partilhar um pouquinho sobre essa frase, né? Essa, vamos dizer assim, moção do Espírito para essa terça-feira. A fornalha ardente do coração de Jesus. E a gente precisa entender um pouquinho sobre o que isso quer nos dizer. A fornalha ardente do coração de Jesus. O coração de Jesus é o quê? Uma fornalha. Uma fornalha o quê? Ardente. E essa fornalha ardente, o que é que acontece numa fornalha? O que é que se faz na fornalha? Por exemplo, o artesão, né, que trabalha com metal, né, ele vai forjar uma peça, ele faz o quê? Ele coloca o metal dentro da fornalha, dentro do fogo. E ali dentro daquele fogo, dentro daquela fornalha, aquele metal, assim que é colocado lá, ele já se modifica, já fica quente, não. Necessita de um tempo. Ele é colocado lá dentro, ele é posto lá dentro da fornalha e fica ali junto com o fogo. E vai passando um processo ali, né, um processo de tempo para que o fogo comece a, podemos dizer assim, modificar aquele metal. E não somente ali dentro o metal é modificado, tem outro processo. Ele é tirado de dentro da fornalha e é trazido para o que chama de torno. E ali o artesão, ele vai, né? Eu não lembro agora, artesão, não é artesão, é o... Esqueci o nomezinho que se dá para... poderia ser um ferreiro, mas tem outro nomezinho que se dá para quem trabalha o metal assim, né? Aí para que ele venha forjar aquela peça que ele quer, da maneira que ele quer, ele coloca o metal no fogo, na fornalha, e depois ele traz para aquilo que chamam também de torno. E ali ele começa a bater com uma marreta no metal quente, para ir dando a forma que ele quer, dando a forma que ele deseja, seja a forma de um animal, seja a forma de uma espada, seja a forma de uma faca. O que quer que seja, ele coloca no fogo, veja, coloca no fogo, coloca na fornalha, traz para o torno, bate com a marreta, um processo muito forte, de muita, né, vamos dizer assim, agressividade, e depois ele faz o quê? Introduz na água fria, coloca na água fria, depois volta de novo para fornalha, queima de novo, vem para o torno de novo, um processo muito forte, muito doloroso, muito agressivo, depois água de novo, até ele conseguir fazer com que aquela peça fique na forma que ele deseja. Então o que é que acontece? Se o coração de Jesus é uma fornalha ardente, Jesus é aquele que trabalha o ferro, que trabalha o metal. E nós podemos dizer que hoje, eu e você, somos o ferro, o metal, o bronze, o ouro, a prata. No livro do Eclesiásticos, capítulo 3, Eclesiástico, capítulo 2, vai dizer assim: meu irmão, se tu entrastes para o caminho do Senhor, prepara-te, porque assim como o ouro e a prata é aprovado no fogo, o cristão, aquele que decidiu pelo Senhor, é aprovado por um cadinho de humilhação. Olha, se tu entrastes para o caminho do Senhor, prepara-te, porque assim como o ouro e a prata é provado pelo fogo, aquele que se decidiu pelo Senhor é provado pela humilhação, pela aprovação, pela tribulação, pelo sofrimento, pela dor. Aí você pode dizer, mas Denis, então quer dizer que a gente vai ser lançado no coração de Jesus na fornalha para ser provado, para ser macerado, para ser, vamos dizer que, forjado? Porque eu queria que você pudesse imaginar, o coração de Jesus é fornalha ardente de caridade. Só que essa caridade, ela quer nos
provar e nos aprovar. Ela quer nos provar e nos aprovar. Jesus disse assim uma vez para aqueles que queriam segui-lo: olha, as raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a sua cabeça. O que é que ele estava querendo dizer? Se você se decidir por mim, não será fácil. Não vai ser fácil. Esse cristianismo que as pessoas estão pregando por aí, dizendo que você, independente do que você faça, independente do que você, por qual caminho você está andando, independente do que você tenha realizado, Jesus te ama, Jesus te perdoa, ama. Mas esse cristianismo que tem sido anunciado, que você pode viver do jeito que você quiser e que no finalzinho vai dar tudo certo, não é o Evangelho. Jesus disse assim uma vez: o reino dos céus é para os violentos, e somente aqueles que praticam violência entrarão no reino dos céus. E não é uma violência contra o outro, não é eu praticar violência contra a Patrícia, não é eu praticar violência contra o irmão, mas é eu ser violento contra a minha concupiscência, o meu desejo de pecar. É eu ser violento contra o pecado, eu ser violento contra as minhas más paixões, as minhas inclinações, os meus maus desejos. Capítulo 3 de Daniel. A gente não vai ler aí, mas eu vou aqui somente trazer você para dentro da história. Nesse capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor, um rei ali da Babilônia, ele decidiu, junto com todos os poderosos dali do país, da cidade, ele decidiu que iria construir uma imagem dele mesmo, uma escultura dele mesmo, gigante. E ali ele decidiu, junto com os prefeitos, os juízes, os magistrados do seu reinado, que essa imagem dele ia ser colocada no local. E quando as pessoas tocassem os instrumentos musicais, todas as pessoas deveriam, seja do reino ou estrangeiro, deveria se prostrar diante dos deuses de Nabucodonosor, diante da imagem do rei, e adorar a imagem do rei. Isso aí você pode ver de Daniel capítulo 3, versículo do 1 ao 11. O rei ordena esse decreto, é um decreto do rei. Tocou os instrumentos musicais, todos que estiverem ali deveriam adorar os deuses da Babilônia e deveriam se prostrar e adorar a imagem do rei. Lá no versículo 12, eu queria que você pegasse aí agora, versículo 12, na sua Bíblia. Versículo 12 vai dizer assim, né? Porque ele faz o decreto e diz que tocou a música, tocou os instrumentos musicais, todo mundo tinha que declarar adoração aos deuses da Babilônia e também se ajoelhar e adorar a imagem do rei. Aí lá no versículo 12 diz assim, ó: pois bem, há aí alguns judeus a quem confiastes a administração da província da Babilônia, Sidraque, Misaque e Abidnego, os quais não tomaram conhecimento do teu edito, do teu decreto, ó rei. Não rendem culto algum aos teus deuses, e não adoram a estátua que erigistes, que construístes. Aí vai dizer no versículo 13: Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abidnego, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Versículo 14: Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abidnego, que recusais o culto aos meus deuses e a adoração à estátua de ouro que eu mandei construir? Pois bem, estáis prontos no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostardes em adoração diante da estátua que eu fiz. Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance, aonde? Na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrá-los
das minhas mãos. Sidraque, Misaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibais, ó rei, que nós não renderemos culto algum aos teus deuses e que nós não adoraremos a estátua de ouro que tu construísses. Então veja, Sidraque, Misaque e Abednego, três jovens judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Ao chegar na Babilônia, o rei faz um decreto para que todos aqueles que estiverem no seu reinado, ao ouvir os instrumentos de música, seja ele qual for, deveria adorar os deuses da Babilônia e adorar a imagem do rei que foi construída. Só que Sidraque, Misaque e Abednego disseram: nós não adoraremos. Consequência disso, o rei vai dizer que eles serão lançados na fornalha ardente, a fornalha de fogo, na fornalha para serem mortos. Meus irmãos, aqui entra agora a nossa meditação. Faz de conta que você é Sidraque, talvez você seja Misaque, talvez você seja Abednego. Os reis deste mundo, eles têm erigido seus deuses. Os governantes desse mundo já construíram as imagens dos seus deuses. E a pergunta que fica é: você está decidido para adorar a Jesus Cristo ou adorar os deuses que os governantes desse mundo têm levantado? Pense agora. Você é Sidraque, você é Misaque, você é Abednego. Você está disposto a encarar a fornalha ardente para não adorar aos deuses que o mundo oferece? Ou você vai se prostrar diante desses deuses? Denis, quais são esses deuses? Sei lá, a prostituição, o sexo, a bebedeira frequente, o roubo, a ganância, o adultério, a pornografia, a mentira, a fofoca, as drogas. Tudo isso são deuses, são ídolos que são levantados. Agora mesmo, o governo mundial tem falado aí agora, de um projeto, um novo projeto. Esse projeto, por exemplo, da ideologia de gênero, esse projeto aí que as feministas têm levantado, e tantos projetos. Um projeto agora que vem querer desconstruir a cultura cristã, que vem dizer que os pais não podem mais educar seus filhos, que vem dizer que a família tradicional não é somente ela que é família, mas que existem outros modelos de família. E a pergunta que vai ficar para nós é a mesma que foi feita a Sidraque, Misaque e Abednego. Vai ser tocado a música. Você vai dançar conforme a música, se ajoelhar e adorar esses deuses, ou você vai querer encarar a fornalha de fogo? Porque se a gente quiser encarar a fornalha de fogo, a gente vai bater de frente com o mundo. A gente vai bater de frente com o mundo. O mundo está vindo para cá. Nós estamos vindo para cá. E assim a gente bate de frente com o mundo, se a gente optar pelo Senhor. Só que continua, Eu queria que a gente pudesse ver aí Daniel capítulo 3, do 24 agora. Veja aí o versículo 24. Ou melhor, antes do 24, eu queria que a gente pudesse continuar onde eu parei aí no 19, 19, melhor dizendo, versículo 19. Então, porque eles disseram que não iriam adorar, então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abednego. Os traços de seu rosto alteraram-se,
E ele elevou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais que de costume. Depois deu ordem aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abednego e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram então imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que por ordem urgente do rei tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abednego, foram mortos pelas chamas no momento em que eram jogados na fornalha os 3 jovens amarrados. Então veja, os 3 jovens foram jogados na fornalha porque não quiseram seguir o mundo, não quiseram seguir todo mundo. Veja, todo mundo se prostrou para adorar. Maria vai com as outras, né? Todo mundo se prostrou para adorar. Só que 3 jovens que eram adoradores do Deus de Israel não se prostraram. E esses 3 jovens foram denunciados. Jesus disse assim, cuidado, porque os inimigos do homem serão os membros da sua própria família. Se levantará pai contra filho, filho contra pai, mãe contra mulher, contra nora, nora contra sogra, e assim sucessivamente. E ele vai dizer, e muitos pais entregarão os filhos para as autoridades, e muitos filhos entregarão os pais para a autoridade. Ou seja, alguém chegou lá e disse, algum fofoqueiro, dedo duro, chegou lá e disse assim, meu rei, existem 3 jovens que são católicos, 3 jovens que são católicos e que se decidiram adorar somente a Jesus. Existem 3 pessoas, esses 3 aqui representam todo mundo. Existem 3 pessoas lá no grupo Amigos da Cruz que não quis andar por onde todo mundo está andando. E é esses 3 que alguém vai dizer, eles estão lá. Pode até alguém dizer assim, são metidos, querem ser os tal. Agora para eles tudo tem que ser na base do caminho da santidade. E a gente sabe o que eles fizeram no verão passado. A gente sabe quem eles eram. Agora nós sabemos quem eras tu, né? A gente sabe. Eles agora querem ser os santinhos. Alguém vai dizer isso. Só que, por esse motivo, eles foram jogados na fornalha ardente. Só que essa fornalha ardente aqui, que os jovens foram lançados, não é uma fornalha qualquer. Ela foi aquecida 7 vezes mais. O coração de Jesus, veja, entenda agora o que eu estou querendo fazer. Vou trazer agora para você entrar dentro do tema. Coração de Jesus, a fornalha ardente do coração de Jesus. Essa fornalha que eles foram lançados, essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O coração de Jesus foi aquecido 7 vezes mais. Batismo, Eucaristia, Crisma, confissão, unção dos enfermos, matrimônio e ordem, os 7 sacramentos. Essa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais é o coração de Jesus, é o sagrado coração de Jesus. E quando eles foram lançados lá dentro, pensávamos que era para o seu fim, para a sua destruição, para a sua morte, para a sua desgraça, para a sua ruína. Mas veja aí no versículo 24. Versículo 24. Ora, estes passavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração: sede bendito e louvado, Senhor Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Vós sois justos em tudo e em todo o vosso proceder. Vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos.
exercestes um julgamento equitativo entre tudo aquilo que nos infligistes, e em tudo aquilo que infligistes à cidade santa de nossos pais, Jerusalém. Foi em consequência de um julgamento equitativo que vós nos infligiste tudo isso, por causa de nossos pecados. Pecamos, erramos, afastando-nos de vós, em tudo agimos mal, não obedecemos os vossos preceitos, não o pusemos em prática, não observamos as leis que nos destes para a nossa felicidade. Em todos os males que enviastes sobre nós, em tudo que nos infligistes, foi um justo julgamento que exercestes. E assim ele continua, glorificando a Deus e se reconhecendo pecador diante de Deus. E no imaculado, ou melhor, no Sagrado Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, a gente pode ser lançado lá, a gente pode se lançar lá, a gente pode ser mergulhado lá. E lá, o fogo, como Patrícia dizia, não consome, não destrói, não mata. E aqui, esses 3 jovens fizeram louvores a Deus, cantaram louvores a Deus, não é? No versículo 46, pega aí o versículo 46, veja o que vai dizer o versículo 46. Enquanto isso, os homens do rei, que os haviam lá jogado, não cessavam de alimentar a fornalha com nafra, estopa, resina e lenha seca. Então as chamas subindo a 49 côvados acima da fornalha, ultrapassaram a grande e queimaram os caldeiros que se achavam perto. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias. É a mesma coisa, esse Azarias é Sidraque. É porque o nome Sidraque está na língua babilônica, e Azarias, Misaías, está na língua judia, né? Na língua hebreu, né? Dos hebreus. Mas, versículo 49, mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros a fornalha e afastava o fogo, fez no centro da fogueira como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causava a menor dor. Então os 3 jovens levantaram suas vozes em um uníssono para louvar, glorificar e bendizer ao Deus dentro da fornalha. Neste cântico: sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna adoração. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos e por estardes sentados sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito sobre vosso refúgio, régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna adoração. Sede bendito no firmamento dos céus, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Obras do Senhor, todas bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Todos juntos, água e tudo o que está sobre os céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Todos os poderes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Sol e lua, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Estrelas do céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Ó vós todos, os ventos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Fogo e calor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Frio e geada, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Orvalhos e gelo, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Frios e aranjes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente.
Gelos e neves, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. E assim, sucessivamente, ele vai dizendo que tudo louve, exalte e bendiga o Senhor eternamente. Por quê? Porque quem ama Jesus se deixa lançar na fornalha do seu sagrado coração. Quem ama Jesus vai fazer aquilo que disse a canção: se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde eu quero morar e unir-me em amor. E ele vai dizer: como um fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor. Meus irmãos, o Sagrado Coração de Jesus é essa fornalha, não uma fornalha que destrói, como Nabucodonosor pensou que iria fazer. Talvez alguém defame você, talvez alguém faça uma fofoca sobre você, diga alguma mentira a respeito de você, da sua vida. Talvez alguém na tua casa, talvez alguém da tua família lance sobre você, sei lá, uma palavra de maledicência, uma maldição. Talvez alguém se aproveite de você na sua casa, no seu trabalho. Talvez alguém use e abuse da sua caridade. Tem um ditado popular que diz assim: todo dia sai de casa um esperto e um besta, né? Já ouviram isso aí, o pessoal dizer? Aí tem gente que diz assim ainda, ó: o mundo é dos mais espertos. Aí quando alguém diz esperto, eu digo assim: mas o céu é dos bestas, daquele que você engana. E sabe por quê? Sabe por que quem é de Cristo às vezes é enganado? Porque a gente, ardendo em caridade, ardendo em amor, a gente dá crédito ao outro, a gente confia no outro, a gente não tem a maldade que ele tem, e por isso a gente não pensa, não espera que ele vai agir com maldade contra nós. Por quê? Porque o coração de Jesus, que é fornalha ardente, aqueceu o nosso coração, abrasou o nosso coração, fez com que o nosso coração fosse um coração cheio de caridade, de amor, de mansidão, de misericórdia. Às vezes, no nosso trabalho, alguém se aproveita da gente. Às vezes você trabalha e o outro é igual aquele ditado popular que diz assim: fulano está igual a abelha, só faz voar e fazer cera. Por quê? Porque se aproveita da sua bondade. Muitas pessoas, quando vê você ser alguém caridoso, que você ajuda, que você dá um auxílio, muitas vezes a pessoa quer abusar da sua caridade. Você já viu? Você já conheceu? Puxa aí pela memória de alguém que você diz assim: olha, fulano tem que ficar esperto, porque Beltrano não precisa, mas ele está usando e abusando dele. Ele não precisa daquilo. Fulano não precisa da cesta básica, mas ele vai buscar. Por quê? Porque lá alguém que está exercendo a caridade, o amor, está aberto a amar, mas o outro, na sua malícia, só quer se aproveitar. O rei pensou: vou destruir esses 3 jovens, vou destruí-los. Mas na verdade eles foram lançados em uma fornalha, aonde o anjo do Senhor desceu para com eles louvar e glorificar a Deus. E essa fornalha é o coração de Jesus. Essa fornalha ardente é o coração do Senhor. Vai ficando de pé para a gente rezar um pouquinho e a gente concluir. Essa fornalha, meu irmão, é o coração de Jesus, onde nós somos introduzidos. E ali dentro a gente é forjado no amor, na caridade. Jesus disse a mim, todos vós que estão cansados, fatigados, oprimidos pelo peso dos vossos pecados, vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então aprendei de mim. Você está disposto a aprender com Jesus? Sim.
Sim ou não? Está disposto a aprender com Jesus? Mas a escola de Jesus é uma fornalha ardente, que precisa passar pelo processo de ser queimado. Olha, quando o aço é colocado no fogo, e ele vai queimando, ele fica incandescente, ele fica igual ao fogo, né? Você já percebeu que o aço fica praticamente igual ao fogo? Até sai algumas chamas do aço, porque ele queima. Se unir a Jesus é se unir a Jesus no seu sofrimento, no sofrimento da cruz, no sofrimento do Calvário, no sofrimento das chagas, no sofrimento do abandono. Jesus foi abandonado por seus melhores amigos. Jesus foi caluniado, defamado, esbofeteado. Jesus recebeu cusparada na face. Está vendo aquela cruz ali? Não tem um pano na virilha de Jesus? Na vida real, não tinha. Ele foi crucificado nu. A igreja coloca por uma questão assim de modéstia, vamos dizer assim, de uma questão ética, para que não seja exposto à nudez, né? Mas quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado nu, do jeito que veio ao mundo. Imagine o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o justo do mais justo que você puder imaginar, o amor em pessoa, aquele que só soube amar, ser humilhado, ser espancado. O profeta Isaías diz que fios de sua barba foram arrancados. Imagina alguém pegar na barba assim, puxar, arrancar o fio da barba. Alguém colocar uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Alguém bater com uma vara na cabeça dele. Alguém dar soco no rosto dele, cuspir no rosto dele. Se você está disposto, meu irmão, minha irmã, a entrar na fornalha ardente do coração de Jesus, se prepare para o sofrimento, se prepare para a perseguição, se prepare para a dor. Mas o Evangelho, acho que foi de segunda-feira, vai dizer lá na última bem-aventurança: todas as vezes, quando alguém disser contra vós todo tipo de mal, de injúria por causa de mim, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mas grande será a vossa recompensa nos céus. A nossa recompensa não é deste mundo. A nossa recompensa é do céu. A gente espera a recompensa do céu. Não espere das pessoas aquilo que somente o coração de Jesus pode nos dar. Não espere das pessoas a felicidade que somente o coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, pode nos dar. Não espere. Porque se você esperar, você vai se decepcionar. Agora Ele não nos decepciona. Jamais nos decepciona. Jamais. Porque o seu coração é uma fornalha ardente de amor.